olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Uma sexta-feira de verão, uma sexta-feira primavera-verão. Temperaturas agradáveis. No final da tarde, agora uma diminuição da temperatura, que neste momento, aqui na zona norte de Porto Alegre, na sede dos estúdios da RDC TV, 21 graus centígrados, 19 horas e 2 minutos. Você está com o Atividade, que está há 27 anos no ar, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, para todo o Rio Grande do Sul e, claro, pelas mídias digitais para todo o mundo, né? A temperatura, como eu digo, 21 graus centígrados. A previsão para amanhã é de tempo bom, ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul, e a diferença de temperatura mínima de 16 e a máxima de 25 graus centígrados. Nosso programa hoje conta aqui na bancada com o Vilmar Govinati. Vilmar, obrigado novamente pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado. Uma sexta-feira, assim, está um tumulto. O tumulto está tão grande no trânsito que nós temos um outro convidado que está chegando, Cassia Carpes, vereador reeleito. Mas aqui do meu lado está o professor Joaci Casagrande, professor doutor mestre. Tira professor e mestre. O simples criado para trabalhos leves. Trabalhos leves, nada de pesado. O cara que não quer trabalho pesado, né? Bom, nós estamos nesse dia 20 de novembro, tem 3 datas comemorativas importantes. Nós temos hoje o Dia da Consciência Negra, Dia do Biomédico e Dia do Profissional Liberal. Eu quero, claro, não desmerecendo as demais datas, eu quero cumprimentar, Vilmar Govinatsky, o profissional liberal. Por quê? O profissional liberal, ele é o responsável hoje por muitas das atividades que são fundamentais para a sociedade brasileira. Em todas as áreas, o profissional liberal, né, Vilmar? Está atuando, e o Brasil é um país de grandes oportunidades para os profissionais que querem fazer a sua vida, a sua atividade, prosperar e progredir e contribuir para o desenvolvimento do país. Vilmar, fala um pouquinho sobre o profissional liberal. Tu tens uma experiência como um empresário da área liberal, um empresário que tem esta visão liberal, sobretudo no momento em que nós estamos numa questão ideológica, em um embate entre o estatismo e o liberalismo. Bom, pegar surpresa, Silvio, mas eu me sinto à vontade para falar sobre o profissional liberal e a importância do profissional liberal, porque é uma categoria, em primeiro lugar, que trabalha de forma assim, carreira solo, tá? Precisa produzir do seu próprio trabalho. E se não produzir do seu próprio trabalho, não tem renda, né, de onde tirar. Não tem férias, o profissional liberal. Se tirar suas férias, automaticamente ele também está sem renda. Quer dizer, então, em tese, o profissional liberal não tem férias, não tem direito às férias remuneradas. Ele pode até sair, mas ele sabe que enquanto ele estiver fora do seu trabalho, ele não tem renda nenhuma, porque seu cliente não vai remunerá-lo, se não tiver o fruto do trabalho. O profissional liberal, ele tem um aspecto assim, muito importante na sociedade, porque muitas vezes o profissional liberal, ele passa a ser não só uma pessoa que executa o seu serviço de forma simplesmente, o que eu quero dizer é de forma sem se preocupar muito com o seu cliente. Pelo contrário, o profissional liberal, ele tem que cativar o cliente, ele tem que manter o cliente sempre sob sua confiança, e muitas vezes ele passa a ser não só uma relação de cliente consigo como profissional, com o profissional, do que um cliente confidente. Então, o profissional liberal tem uma relação muito afetuosa, não é só aquela relação da profissão em si, mas é uma relação muito de pessoal, amizade, né? Também. De amizade, né? Confiança mútua, né? Exatamente. E aqui nós temos um outro profissional liberal, eu também sou profissional liberal, mas que é o Dr. Joaci Casagrande, que é um médico, psiquiatra, tem seu consultório e é um profissional liberal. Então, Joaci, um pouquinho da sua visão aí sobre o profissional liberal neste momento. Eu estava escutando o Vilmar falar a respeito do profissional liberal. O profissional liberal, ele tem uma importância fundamental e um compromisso muito grande também, porque tudo gira em torno dessa pessoa. Porque o cliente, por exemplo, na minha especialidade,
ele se apega de uma maneira tão grande que você passa a ser, assim, por exemplo, quase que um ícone para essa pessoa, para esse cliente. Ele acredita piamente em tudo aquilo que você diz. Então, você tem que se fixar nesse aspecto, que você é fundamental e que você não pode falhar. E, em função de você não poder falhar, você tem que se especializar, você tem que procurar estar com a última palavra sempre em função do seu paciente. Então, em razão disso, é que você é fundamental para o seu paciente. Porque, inclusive, a gente nota o seguinte, que quando o paciente tem, por exemplo, um profissional, um médico, por exemplo, que chega a falecer, alguma coisa, ele fica no desespero tal que ele fica, tipo assim, ele perde a bússola. Fica órfão, ele né? fica órfão de pai e de mãe. Então, isso é fundamental que você esteja bem atualizado, porque ele escuta de outros pacientes na rua alguma coisa, não, eu vou consultar o doutor fulano, o que ele disser é lei. Então, em função disso, você tem um papel muito importante, porque você passa a ser realmente aquilo que eu disse, passa a ser um ícone. Ele acha que você é o dono da verdade. Então, você realmente tem que estar muito bem atualizado. Muito bem. Além do mais, né, o profissional liberal, além de tudo que ele faz na economia, do serviço que ele presta, né, ele oferece empregos, gera renda. Os municípios, de modo geral, os grandes municípios, eles estão embasados nessa questão do área de serviço com os seus profissionais liberais. Bom, nós já estamos aqui com a presença do vereador reeleito Cassiá Carpes, homem da área de esporte. Ainda bem que o Cassiá chegou atrasado no programa, mas não chega atrasado na eleição, né? Cassiá, obrigado pela tua presença, parabéns. Reeleito para quantos mandatos? Qual é esse mandato agora que vai começar? 4 de vereadores, mas tinha 2 de deputados. 2 de deputado, né? Então, hoje eu tenho o 6º mandato. Parabéns. Nós vamos conversar um pouquinho com o Cassiá daqui a pouquinho sobre esse processo todo, como é que foi a campanha, as experiências que ele tem acumulado ao longo dos anos, tendo sido um vereador e um deputado estadual como ele foi, mas um vereador que tem cativado grande parte do segmento da sociedade pelo trabalho que ele realiza. Mas, Cassiá, nós vamos agora, como sempre acontece aqui, eu estava esperando que tu chegasse, porque nós sempre passamos aqui no programa Atividade, o primeiro bloco sempre fala-se de esporte. Então, eu quero a tua impressão aí sobre o momento que vive o Grêmio Internacional. O Internacional joga no Campeonato Brasileiro agora contra o Fluminense aqui no domingo e o Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Silvio. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Joaci. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, mais uma vez ao eleitorado que me deu esse novo mandato. Mais entusiasmo ainda. Eu acho que na vida nós precisamos de entusiasmo e acreditar nas coisas boas. Uma eleição complicadíssima, depois nós vamos falar nisso, como tu disseste. Olha, eu acompanhei menos um pouco agora, nesse período que a gente andava muito na rua e muito preocupado com a campanha, que era curta, com enorme dificuldade. Mas o Grêmio restabeleceu alguns pontos importantes que sempre teve, né? A zaga melhorou, né? O Jeromel voltou, tivemos em vários momentos ali os dois fora da equipe, mas acho que o problema estava mais no meio de campo. Se vocês lembrarem, Vilmar, lá no início do ano, ali antes da pandemia, o Renato titubeava em botar o Jean-Pierre e o Mateuzinho junto. Tá? Quando botou, o time melhorou. Aí veio as lesões, principalmente do Jean-Pierre, e agora o Jean-Pierre recupera novamente aquele futebol que nós conhecíamos e que a torcida do Grêmio gosta. Tá? Então aí cresceu de novo o meio de campo, deu juventude. O Darlan, meu conterrâneo, também melhorou bastante, já bem mais experiente. Então, o Darlan, o Matheus e o Jean-Pierre deu aquela condição. Mais à frente, nós vamos ver que o PP não há sentimento por parte do torcedor em relação ao Everton. Tá? Até acho que ele pode ter um futuro mais brilhante até com o Everton. E explico por quê. Tá? Se vocês lembrarem, o Everton jogava pela esquerda, mas cortava para dentro para bater com a direita só. Com a esquerda, dificilmente ele batia. Tá? O PP já tem as duas. Alternativas, Tem as duas alternativas.
Já fez até alguns gols com a perna esquerda. Então me parece que o PP mais competitivo também. Veja que esse jogo ele teve algumas tarefas de neutralizar o avanço do lateral direito do time adversário, o ala, como queira. Tá? E ele consegue e ao mesmo tempo vem para o revés, ou seja, ele combate e avança. Eu acho que aí eu toquei nos 3 setores. Vocês notarem que no momento que o Grêmio tem os 3 setores restabelecidos, os 2 zagueiros, principalmente com o Jeromel, que está num belo momento de novo, atingindo novamente o saldo, e o meio de campo, que é crucial em qualquer time de futebol. Tá? A qualidade, a competitividade. Tá? Então, e aí um jogador com alta velocidade faz o centroavante melhorar. O Diego melhorou bastante, porque agora tem bola na área, tem presença. E agora tem concorrência também. Exatamente. Então, acho que o Internacional, esse tem altos e baixos, e quer, embora ele esteja bem, parece mentira, o Internacional perde, no meu entender, o grande momento do futebol brasileiro de ser campeão brasileiro. Nunca teve tão fácil o campeonato. Ele já esteve na frente, perde, os outros perdem. Né? Então, agora, ele está numa encruzilhada. Se ele começar a perder demais, ele está fora da competição, já está fora da Copa do Brasil. Mas ainda temos tempo, o campeonato é muito longo, ele renasce o ano que vem novamente, parece mentira, viu, Mário? Então isso dá esses altos e baixos. Mas não temos ainda no futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro, uma equipe que diz, essa é campeã. Não tem. O Atlético titubeia, o Flamengo titubeia, o Inter titubeia e o Grêmio vem crescendo. Tá? E tem aí o Palmeiras, que depois do Luxemburgo não perdeu mais nenhum jogo. Então fiz assim um raio-x mais ou menos completo do Campeonato Brasileiro. Vilmar, o Internacional pega o Fluminense aqui no domingo, parece que é 18 horas e 15, uma coisa assim, esse horário, e o Grêmio às 20h30 lá em São Paulo com o Corinthians. A tua expectativa em relação ao Internacional e Fluminense? O Internacional está no momento, como disse o Cassé, assim, né, que no momento certo o Grêmio está crescendo, o Inter no momento que deveria se consolidar e até crescer, ele... O Abel trouxe um modelo diferente do que estava implantado pelo Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê, ele tinha um modelo que era praticamente em cima das jogadas rasteiras, jogadas pelo chão, uma bola rasteira, no caso do jogador com a bola, e no caso da pressão também, da marcação cerrada. Era uma coisa mais assim de força, né? Já o Abelão aí já trouxe o sistema mais tradicional, ao meu juízo. Já coloca na frente lá um centroavante, que é o Galhardo, já coloca 2 ponteiros, já coloca como organizador, como uma espécie de armador ali o D'Alessandro, que eu acho que está bem situado, porque o D'Alessandro tem que cuidar a parte do aspecto físico, então ali naquela posição está bem. O difícil é situar os ponteiros, né? E, enfim, é um sistema diferente, eu diria mais tradicional. Se vai dar resultado ou não, vamos ver. Agora com o Fluminense, a nossa esperança realmente é que porque Cassiá é uma grande oportunidade. Ou o Internacional ganha do Fluminense e volta para a primeira posição, exatamente. Ou ele perde e sai do G4. Quer dizer, é uma encruzilhada. E aí tem o Boca na semana que vem. E o doutor Joaci Casagrande torcendo muito pelo Internacional. Torcendo pelo Internacional? Eu sou gremista. Mas vamos torcer para que essa nova formatação do Abel, que não fechou ainda 2 semanas no clube, comece a dar certo. Então, Joaci, o Grêmio vai longe ou não? Bom, inicialmente eu queria aproveitar aqui o ensejo para parabenizar aí o Cassiá. Obrigado. Que eu reputo como foi um grande atleta, um grande zagueiro, um grande técnico, não só aqui dentro do Rio Grande do Sul, como também em São Paulo, e como político também é um brilhante político. E falando a respeito de futebol, por exemplo, nós vamos ter agora o próximo jogo do Inter com o Fluminense. Eu acho que o Inter, que teve 2 partidas aí que não se saiu muito bem, no meu entendimento, sendo técnico o Abel, e que conhece demais o time do Fluminense, eu acho que o Colorado vai ter uma boa oportunidade
de colher uma vitória aqui em Porto Alegre. E o Corinthians e Grêmio, que são dois times que pode-se dizer que se equiparam, mas que em função da fase ruim que atravessa o Corinthians no presente momento, acredito que o Grêmio possa trazer lá de São Paulo uma vitória ou até mesmo um empate. Esse é o que eu penso. Perfeito. Olha que é 19 horas e 17 minutos. Você está aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. A temperatura permanece em 21 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Olha aqui, ó, Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede o melhor. E o melhor é, claro, o Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Hoje, em homenagem ao Cassia Carpes, que adora suco Petri de laranja, nós estamos servindo a bancada Sucos Petri de laranja, comemorando a tua reeleição, Cassia. Eu sempre digo assim, os bons não precisam se preocupar com reeleição, porque eles são reeleitos. Eu acho que aconteceu isso na Câmara, uma ou duas exceções, assim, na minha visão, mas o Cassia merecia, realmente ele merece, pela seriedade com que ele desempenha o seu trabalho em prol da comunidade. Depois vamos falar sobre esse assunto, porque a eleição do municipal é que nos interessa, porque diz respeito à nossa vida que acontece na cidade. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial está aqui em Porto Alegre, claro, a sede, matriz, mas também ganhando mercado e se consolidando num grande mercado extremamente competitivo, que é o mercado paulista. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem. Estemac, a sua solução em energia. Olha aí o site da Estemac, www.estemac.com.br. Faça a ligação, né? E tenha a solução para o seu problema com a Estemac. Telefone 0800 723 3800. E o que entrou na moda dia 16 aí foi o Pix, né? Que está sendo aí bastante aceito por milhares de pessoas, mais de 33 milhões de contas de Pix em todo o Brasil. Claro, tem muitas pessoas que têm duas contas, mas isso também é importante. E as pessoas estão aderindo, e principalmente o Pix aqui do Banrisul, porque o Pix está no app Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Pelo Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos. Imagine, 24 horas por dia, viu, Marco? Eu vou te dar depois minha chave para te fazer umas transferênciazinhas. Eu que estou cheio do dinheiro, né? Está cheio do dinheiro e tal. Então, você tem 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Seja feriado, domingo, sábado, não tem problema. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Acompanhe. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora! Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, nossa atividade está no ar aí na RDC TV, canais 24, 524 da Claro Net TV. Vereador reeleito Cassia Carpes. Essa, tu disseste muito bem, foi uma eleição atípica, né? Pandemia, falta de recurso, curta a eleição e tal, muita competição, né? Qual foi a renovação da Câmara de Vereadores, Cassia? Tem esse número? Em torno de 40%. 40%? Né? Acontece que muitos já tinham largado também, né? Outros lá na eleição de deputado já tinham sido eleitos. Mas eu acho que a renovação assim é boa, ela ficou equilibrada, né? Alguns mais experientes, outros mais jovens, que vão aprender lá com a experiência. Eu acho bom, eu não sou contra a renovação. Agora, a renovação tem que ser analisada depois, com o conteúdo e a qualificação daqueles que entram, porque tem que ter muito cuidado. As pessoas querem renovação. A renovação não é por idade, a renovação é aqui, ó, a cabeça, a ser um bom político, porque, Joaci, o político veio do meio da sociedade, ele não vem de Marte. Tá? Portanto, se ele é um mau elemento lá na sociedade, ele vai complicar na vida política. Isso nós temos visto aí. Tá? Então, na realidade, nós vamos ter uma Câmara boa. Às vezes as pessoas falam assim, a esquerda centralizou em alguns.
Mas se vocês se lembrarem, quando o PT administrava Porto Alegre, eles faziam de 10 a 12 vereadores. Sim. O PT fazia, Vilmar. Tu foi testemunha, tu já sentiu essas dificuldades que é, enquanto os outros pulverizaram. Um numa bancada, 2 na outra, 3 na outra, 4 na outra. Então foi uma eleição muito complicada, porque é o seguinte, foi a primeira vez, sempre o vereador, Joaci, Vilmar e Silvio, é o cobaia. Nós fomos cobaia de um processo de terminar com as coligações nas proporcionais, que são de vereadores, que eu concordo, e que futuramente, tomara, termine também para prefeito, governador, presidente da República, cada um com o seu... É um processo mais justo. Com o seu cavalo, Joaci. É um processo mais justo, né? Esse aí, né? Sim, É um processo mais justo, né? Sim. Então, o vereador é o cobaia. A partir de 2012 e de 2022, nós vamos ter aí, sim, não tem coligação para deputado estadual nem para federal. Uma coisa que vai aumentando. Tá? Então, veja o seguinte, cada candidato podia ter 54 a 57 candidatos. É muita gente por partido. Como nós temos uma quantidade enorme de partidos, o que aconteceu com isso, Vilmar? Nós tivemos 850 candidatos na capital. Pulverizou em todos os lugares. Tá? E um partido só poderia eleger um vereador, o caso mais votado, e assim segundo, sucessivamente, quando ele atinge o quociente. O quociente é, se nós tivermos, por exemplo, 660 mil eleitores votando, dos mais de 1 milhão, divide por 36, são 36 cadeiras. Isso deu 16 e não chegou a 17, 16.900. Quem fizer, o partido que fizer 16.900, por exemplo, bota 1. Se ele fizer o dobro, bota 2. O que aconteceu? Veja que a cumplicidade. Foi complicado o aspecto. Muitos partidos, a maioria dos partidos, não conseguiram atingir esse quociente. Ele ganhou a vaga, muitas vezes, na sobra, que é sobra é aquilo que não se atingiu o quociente. Não se atingiu 16.900. Por exemplo, fez 15. Ele não tem o quociente. Mas aí, na hora que chega a sobra, ele tem 15, o outro tem 14, ele ganha aquela cadeira. Então, muitos partidos, em média, de 2, 1 cadeira, ganhou na sobra. Não atingiu o quociente eleitoral. O processo é assim. E os partidos menores, pela primeira vez, Silvio, nós teríamos que, depois, com mais calma, elucidar essas questões, mas eu acho justo o que eu vou dizer agora, a chance do pequeno é na sobra. Ele nunca atinge uma votação altíssima, ele não tem 54 candidatos, ele não tem 30 muitas vezes. Sabe por que, um exemplo, por que o DEM só fez a comandante Nádia? Embora tivesse ali o vereador Reginaldo Pujol, o Mendes Ribeiro, que não se elegeram, né, que são bons vereadores, porque eles não atingiram 2 vezes o quociente eleitoral. Atingiram só uma vez. Teve mais do que 16, mas não completou 16.900 mais 16.900, né? 33 e... Quase 34. Exato, quase 34. Então não conseguiu. Ficou só com a Nádia, uma pena, perdeu. Então é assim o processo. Às vezes fazem justiça, mas o processo é dessa natureza. O vereador é o cobaia, na próxima é o deputado estadual e o federal. Cassiano, me diz uma coisa, qual foi a maior... Mais a pandemia, né? Claro, mais claro. Uma defasagem de 33%. Foi a capital que menos se votou nesse país, foi Porto Alegre. Cassiano, qual foi a dificuldade que não aconteceu nas eleições anteriores, que marcou, assim, digamos assim, a tua caminhada? Porque nós tivemos uma eleição, como nós falamos, tu registraste aqui, atípica, por várias razões conhecidas, mas qual foi a maior dificuldade que tu tivesse que não encontrou na eleição passada? Olha, nós tivemos, por exemplo, todo mundo se preparou para o Facebook, WhatsApp. Né? Chegou na hora, não é bem assim, porque tem que pagar, tem que impulsionar. E assim mesmo, impulsionando, o Facebook boicotou quase todo mundo. Não chegava nem para aqueles que tu tinha, viu, mano? Como a gente está na aldeia, por que muita gente não se elege? Ao mesmo tempo que eu vou dizer por que eu me elegi, muita gente não se elege. Muita gente acreditou só no Facebook. Quem sabe só no WhatsApp. Por exemplo, no momento que eu passei, já notei a diferença aí, acordei ali, viu, mano? Se eu mandava para mais de 10 mil pessoas, eu tinha mais de 15, antes da eleição, e sentia a reciprocidade, quando chegou a eleição que tinha que impulsionar, não foi a mesma coisa, Joaci. O Facebook não mandava,
embora a gente pagasse, não chegava para a maioria das pessoas que a gente tinha cadastrado para fora. Entende? Aí, nesse meio do caminho, senti essa dificuldade, com a experiência que a gente tem, digo, vamos ter que enfrentar um pouco a rua, fazer o velha tradicional política de botar o corpo a corpo menos, porque não podia fazer, ou não podia, as pessoas também estavam com muitas restrições e a gente também. Então eu fiz um pouco de visibilidade no centro. Eu tive a sorte de encontrar uma mochila onde dizia meu nome aqui em cima, né? Um cara me vendeu, comprei de uma gráfica, né? O cara simpatizou comigo, poderia ter passado para outro, o cara tem lá, quer vender, vamos comprar, a gráfica vende para ti. Comprei, 15, aí consegui botar um grupinho no centro. E também panfletear nas caixas de correspondência, para achar um jeito de ir lá pingar um pouquinho também. Então, eu acho, quer dizer, tem gente que acha que o voto cai do céu. Não cai do céu, o Vilmar sabe, teve experiência. A gente tem que ter estratégia. Tá? E eu já estou há bastante tempo nisso. Ou eu pensei, eu sou uma pessoa conhecida, eu tenho que botar meu nome na vitrine que vai aparecer alguns votos. Eu tenho que mandar um pouco no Facebook, que teve muitas restrições. Eu numa brincadeira, nós boicotou também. Nós fomos cobaia para o processo político e fomos cobaia ou boicotado para o Facebook, que nessa hora nos enganou. Nós criamos esse Facebook durante anos ali, montando uma estratégia, chegou na hora, ele nos boicotou também. Né? Então, na realidade, é uma estratégia. Muitos que confiaram só no Facebook, Joaci, se quebraram. Não conseguiram atingir, porque todos perderam dentro desse processo que eu estou dizendo para vocês. Pandemia, tem gente que acha que tem que fazer a renovação, eu sou a favor da renovação, mas renovação tirando aqueles que são ficha suja, aqueles que não colaboram com a democracia, aqueles que não são confiáveis. Então tem que ter muito cuidado, que se fez injustiça, no meu entender, na Câmara. Muita gente que estava lá merecia mas como era já há bastante tempo, tiraram achando que o jovem é muito bem-vindo, mas não quer dizer que seja honesto, Vilmar. Eu sempre digo o seguinte, tenho 4 de vereador e 2 deputados, o povo vai me elegendo. Mas eu não tenho isso aqui contra mim. Eu fui vice-presidente da Assembleia, fui secretário de obras de Porto Alegre. Não tem isso aqui. Não cometi um erro. Isso aí não tem preço, Joaci. Isso que tu diz, Cássio, isso que tu diz, vem bem enquanto antes do Joaci. Eu me orgulho de ter sido exatamente naquilo que nós falamos aqui no programa. Ou seja, tem que se renovar aqueles que não estão dando retorno. Claro, isso é renovação. Então, esta é a renovação proveitosa para a cidade. Né? Então, eu vejo que muitos deveriam estar lá e não se renovaram por várias razões, e outros, como o Cassiá, permaneceram porque eles dão o resultado para a cidade. E, aliás, nós vamos ter nessa eleição um embate ideológico muito forte da Câmara, é que eu prevejo. Jaci. Eu queria fazer 2 pequenas perguntas para o Cassiá, que foi um grande atleta de futebol, e colocar, por exemplo, esse aspecto, por exemplo, como ele disse, olha, a política, o negócio não é mudar, é fazer mudança. Então, me lembrei que tipo um time de futebol, não é trazer jogadores, é trazer jogadores tipo o Jean-Pierre, um PP, isso jogadores, tem que ficar. Né? Isso aí, e outra coisa que eu queria aprender contigo, por que se diz, olha, das eleições do Bolsonaro ele ganhou porque ele utilizou as redes sociais, que ele fez isso e aquilo. O que o Bolsonaro fez e que valeu para ele naquela época e que agora tu dissesse, não, eu não posso... Ótima pergunta. Eu não sou forte nisso. Fiz uma... Sim. Né, até a minha filha controlava, minha campanha era muito caseira. Era eu na rua, a minha esposa controlando a questão da prestação de contas, que ela é advogada, né, e trabalhou em banco. Né, e a minha filha, pela primeira vez, comandando na rua quando nós foi possível. Então, uma campanha simples. Né? Sim. O que, Joaci... O que um partido de esquerda colocou na capa de um jornal, eu gastei a metade do que ele botou na paz do jornal num dia. A esquerda tem dinheiro, né? E vou dizer, pessoal, se pegar o jornal na véspera da eleição, o último dia, que foi na sexta-feira, somar todos o que eles pagaram ali naquele jornal, naquele dia da sexta-feira, eu gastei a metade numa campanha inteira.
Este desequilíbrio, sim, é muito perigoso. Tá? Mas o Facebook, pô, naquela época do Bolsonaro, não só ele, como todos fizeram, tinha até o robô aquele. Era um processo que estava nascendo. Podia-se tudo. Não tinha controle. Não tinha controle. Não, e o fato do Bolsonaro ter Só sido... nessa vez, boicotaram, não podia, tu não conseguia mandar nem para o teu grupo. E o fato do Bolsonaro ter sido eleito utilizando esses instrumentos da mídia é que despertou essa maneira de controlar, veio, claro, né? De controlar. sem dúvida. Bom, olha aqui, nós vamos voltar a conversar com o Cassiá, naturalmente, mas vamos dar a sequência aqui ao programa. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o João Tadeu Feijó. O João Tadeu Feijó é engenheiro ali, o pessoal que circula no Parque Marinha do Brasil, está assistindo, Tadeu, um grande abraço, assistindo o programa, dando um abraço ao Cassiá, embora colorado, né, Tadeu? Ele admira Obrigado, o futebol. Tadeu, um abraço. Teu time Cassiá. tem que melhorar um pouco aí. É verdade. Olha aqui, ó, autonomia médica. Estamos aqui com um médico, né? Um médico consagrado aqui no Rio Grande do Sul, mas o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul teve uma atuação espetacular nesta pandemia. Enquanto atravessamos uma pandemia, o médico que está na linha de frente, salvando vidas, tem a sua autonomia ameaçada por interesses políticos. Nós vimos que aconteceu isto. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, defende com veemência a autonomia do médico para optar pelo melhor tratamento aos seus pacientes, com o devido consentimento informado, conforme orienta o Código de Ética Médica. E eu vi muitos políticos, sobretudo fora daqui do Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, que tentavam, né, condicionar a atuação do médico. Isso é crime. Bom, ao Estado, segundo o Simers, cabe cumprir a Constituição Federal e promover todas as condições para o tratamento de saúde dos indivíduos, com ambientes, equipamentos de proteção e medicamentos adequados para a redução do risco de doença e de outros agravamentos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Parabéns ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e a todos os médicos gaúchos que mostraram a sua dedicação, a sua entrega nesta pandemia. Vamos falar um pouquinho agora de Barranco. Hoje é sexta-feira, o Barranco deve estar, né, efervescente, né, o Cassiá? Só comemorando aí as eleições também, comemorando os novos dias que vem aí. Que carne espetacular. Eu estive lá segunda, comemorando. Que carne espetacular. Esse aqui vai quase todo dia, viu? E não nos convida. Barranco e Barranquinho, né? Esse Barranco e Barranquinho, não nos convida, tá, viu, Nasci? E ele é de São Borja da Terra do Bom. Conhece tudo. Sim, claro, conhece A bom, carne né? tem que ser boa, né? Conterrâneo de Getúlio Vargas, ele conhece. É verdade. Mas Barranco, olha aqui, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, o complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Olha aqui o telefone do Barranco, 33 31 61 72. E do Barranquinho, 30 28 23 10. Olha aí que especialista isso aqui do Barranquinho, olha aí, ó. Essas pizzas maravilhosas. Então, o Barranco é o ponto tradicional e mais conhecido, né, da gastronomia do Rio Grande do Sul, principalmente fora daqui. Eu sempre digo que os empresários, Cassiá, quando a gente convida para vir ao Rio Grande do Sul, ele diz, tudo bem, mas onde é que vai ser o encontro? Vai ser no Barranco? Mas os caras já condicionam, né? Porque sabem o que é bom. Vamos falar um pouquinho sobre Jag Laser. Se você pensa aí, ou já descobriu que está com diabetes, cuidado. Sabe como é importante seguir cuidando da sua visão, mesmo em meio à pandemia. E para isso, o grupo Jag Laser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimentos para pessoas com diabetes. Procure nas redes sociais, acesse jaglaser.com.br ou mesmo faça uma ligação telefônica para o fixo 3378 5000. Jag Laser, você ainda tem muito para ver. Vamos conferir. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse jaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Jag Laser, você ainda tem muito para ver. Bom, vamos
aproveitar que falamos em visão e conversar um pouquinho sobre a Casa dos Óculos. Qualidade a toda a prova. Endereço na Andradas, ou subindo ou descendo, a Andradas 1802, centro de Porto Alegre, a zona histórica aí da cidade. Horários da Casa dos Óculos, de segunda a sexta, das 9 às 17h30. Sábados, amanhã, portanto, a Casa dos Óculos estará aberta entre 9 e 12 horas. Grande abraço ao Vilmar Balena e aproveite todas as vantagens da ótica dos óculos. Bom, Vilmar. Grande abraço, Vilmar. Grande Vilmar. Bom, um outro assunto que hoje dominou as conversas, os debates, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e até no mundo, diz respeito à morte daquele cidadão gaúcho, né, porto-alegrense, que foi morto por uma completa falta de competência, falta de sensibilidade da segurança do Carrefour lá na Zona Norte. Bom, sobre esse assunto eu gostaria de nós iniciar um debate aqui, só quero dizer o seguinte, que é uma alma que acabou sendo vitimada. Gustav Carl Jung dizia o seguinte, quando você se defronta com uma pessoa, mesmo você sendo o que for, rico, pobre, bem-sucedido, mal-sucedido, mas uma pessoa humana, veja nessa pessoa que ela também é uma alma como você. Então, trate ela como uma alma humana como você é. Isso quer dizer que, independente de ser negro, branco, gremista, colorado, toda morte, nas condições que aconteceu, deve nos impactar, como impactou a morte. Não é por ser negro, eu não vejo que... E aí essa questão ideológica que se colocou na sociedade brasileira, né, é de que se mata porque o cara tem cor. Não. Os desentendimentos na sociedade, os conflitos se dão independentemente de cor, de preferência disso, de crédito, e me parece que foi o caso. Então, o que eu quero colocar aqui para a mesa é uma coisa que eu já debati aqui no programa anteriormente, é o despreparo das pessoas que são contratadas para nos dar segurança, onde quer que seja, mas principalmente nesses ambientes públicos, né? Eu tive várias experiências com seguranças que olha, eles provocam demais, porque eles não têm um preparo adequado, não têm a sensibilidade de tratar, de resolver conflitos. Eles estão ali para resolver conflitos. Vilmar Govinatsky. Pois olha, é um episódio triste, lamentável, na situação como ocorreu, uma pessoa sendo massacrada por várias pessoas, sem nenhuma possibilidade de fugir. Não falo nem de reagir, de sair correndo, de fugir, né? Na situação que nós vivemos hoje, a gente cada vez mais imagina que a civilização está evoluindo, que a civilização está partindo para a solidariedade, partindo para um ajudar o outro. Não é pelo fato de uma pessoa ter feito um desaforo ou ter feito um xingamento, ou até ter feito qualquer tipo de agressão física que tem que ser massacrada. Ela pode ser sim imobilizada e lá quem está fazendo o papel da segurança tem evidentemente esse treinamento para imobilizar, para fazer com que a pessoa não tenha mais nenhuma ação belicosa, não tenha nenhuma ação de agressão. Eles têm esse preparo. Não tem por que acontecer que a reação, inclusive no caso deles, foi muito maior do que a ação da própria vítima, né? Quer dizer, que se tornou uma vítima totalmente inerte e depois chega à morte mesmo pelo espancamento. Então, não assiste nenhuma razão a quem faz isso, tem que ser reciclado, todos esses procedimentos têm que ser revistos, as empresas de segurança, as empresas que colocam os profissionais para fazer esse tipo de trabalho, elas têm que ter uma responsabilidade muito grande. Treinar melhor, tem treinamento, né? E não só o treinamento físico, mas o treinamento psicológico, porque isso muitas vezes a pessoa se brutaliza e a situação interna, psicológica da pessoa, ela não sabe como, não para mais, vira uma besta humana, não é? Porque não tem mais capacidade de se conter. É uma coisa desenfreada que parece que é um pitbull, quer dizer, não consegue largar mais, a não ser depois que a vítima esteja totalmente já em frangalhos, totalmente já não só dominada, como arrasada, como foi o caso, lamentavelmente, desse cidadão. Vamos ouvir agora o Dr. Joacim, mas antes de mais nada, eu estou recebendo aqui o recado pelo WhatsApp.
que o pátio do supermercado Carrefour, lá no bairro da Zona Norte, no bairro Passo da Areia, está sendo invadido por manifestantes políticos. Nós sabemos qual é o partido que está fazendo isso, né? O partido que teve 5 vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores e tem uma candidata a prefeita de Porto Alegre. É isso que eles sabem fazer. Então, tomara que Porto Alegre tenha sabedoria, porque o fato de ser grave, ser triste, uma tragédia, não justifica que seja esse fato utilizado ideológica e politicamente por irresponsáveis. Você. Bom, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se eu não falar o que eu tenho dentro do meu coração, acho que até as pedras vão falar por mim. Porque ontem, nas vésperas da consciência negra, e hoje, Porto Alegre, essa cidade que eu amo, apesar de ser criciúmense de Santa Catarina, eu adotei essa cidade para minha mãe. Então, essa Porto Alegre hoje, ela virou de nome. Ela virou um porto triste. Por que eu digo isso? Porque na véspera da consciência negra, na verdade não deveria ser em função disso que ocorreu, não deveria ser da consciência negra, mas sim da consciência dos brancos. Da consciência dos brancos, em vez de tudo aquilo de mal que eles fizeram para os negros, através da escravatura, através dos trabalhos forçados, através de monumentos que nós temos até hoje na Bahia, no Rio, por todo aí, provando tudo aquilo que foi feito de mal para os negros. Eles que ajudaram o nosso país a ser grande, através do seu trabalho nos canaviais, nos cafezais, ajudaram o nosso país a ser grande. E sempre houve esse racismo. E quando o vice-presidente Hamilton Mourão diz que não existe racismo no Brasil, eu digo que existe. E que tenho aqui como prova esse grande Cassiá, que no futebol, por exemplo, posso trazer aqui o exemplo do Grêmio, que eu sou gremista, quando aquela moça chamou o Aranha de macaco e deu todo aquele problema. Na própria Serra Gaúcha, o Antônio Carlos também ali chamou um jogador negro de macaco, também aquilo ali é racismo. E atualmente, muitos jogadores brasileiros que estão jogando na Europa também falaram a respeito desse racismo. Os torcedores jogando dentro do estádio banana, para dizer, come banana, macaco, porque tu é negro. Então, isso aí é uma coisa que me revolta sobremaneira, principalmente quando no nosso país nós tivemos o negro como Pelé, que só engrandeceu o nosso país, que só tornou o nosso país conhecido e respeitado no mundo inteiro através dele como negro. E que temos como a nossa padroeira, nós temos Nossa Senhora Aparecida, que é uma negra. Então, eu queria dizer o seguinte, que eu, como branco, estou envergonhado hoje, aqui perante vocês todos que me ouvem nesse momento, que eu tenho uma dívida muito grande, porque eu, como branco, eu tenho no meu DNA também, eu tenho essa participação inconsciente também contra os negros. Nós temos, assim, um racismo muito grande, e isso entristece sobremaneira e deixa o nosso país numa situação muito difícil. Isso já vem e não é de hoje, no próprio Estados Unidos, com Abraham Lincoln, quando ele quis, por exemplo, acabar com a escravatura, mataram o Abraham Lincoln. Quando Martin Luther King também quis fazer com que os negros nos ônibus, ao invés de ficar só no fundo do ônibus, venha para frente e que tivesse a sua dignidade respeitada, também mataram. Então, até hoje,
ainda existe esse racismo no Brasil. E, infelizmente, foi ocorrer ontem esse fato que enxovalha o nosso país. Já não basta, por exemplo, esse problema de desmatamento, de incêndios das matas e tudo, de desmatamento, e que agora aparece ainda esse problema do racismo. Eu realmente estou muito contristado, e não somente eu, porque eu sei que muitas pessoas também estão, porque existe o racismo, mas o racismo dentro do nosso país, ele não é genérico, não são todos que têm racismo, mas em verdade têm racismo. O Trump também é um racista, que eu li um livro escrito por 2 jornalistas americanos, e depois esse livro eu dei aqui para o Jurandir Soares, aonde também se via o racismo do próprio Trump, porque ele ficou rico através de construção de edifícios, que o pai dele trabalhava nesse setor, e um dia, num local que eles tinham lá de vários edifícios, e os funcionários vieram falar com ele, com o Trump, a respeito disso. Olha, tem aí uma família negra que quer comprar aqui um apartamento aqui dos seus edifícios. E o Trump disse o seguinte: não bota negro aqui dentro, porque aí os brancos não vão querer morar aqui e vai fazer o seguinte, vai fazer com que eu vou perder dinheiro com isso. Então, existe realmente esse racismo, e principalmente pessoas ignorantes, porque se eles forem estudar e ver cientificamente, e eles vão ver o seguinte, que nós brancos somos descendentes do negro. O primeiro homem que apareceu na face da Terra era o negro, e depois, em função das condições climáticas da África ou das zonas gélidas, é que surgiu o negro e o branco. Então hoje eu estou muito triste com tudo isso que ocorreu, porque o branco, o negro, o amarelo, o ameríndio, o indiano da Índia, todos somos irmãos, e nós temos que agir como irmãos, que hoje eu tenho certeza que até hoje, hoje até Deus Nosso Senhor está triste com isso, com essa atitude dos seus próprios filhos, irmãos com os irmãos, fazer isso que fizeram. Cássia Carpos. Bom, eu vim do futebol. O Brasil, o mundo tem racismo. O mundo tem racismo, nós temos visto em todos os países. Aqui no Brasil, eu acho que o Joaci citou num aspecto que me dá a oportunidade de dizer. Quando eu jogava em São Borja, eu trabalhava, estudava e jogava, tinha negros jogando no meu time e já tinha racismo. Muitos só entravam no clube comigo. Eu era o capitão de equipe, eu era o jovem da cidade, promissor, tá? Capitão da equipe, então eu tinha que levá-los. Tá? E vi negros maravilhosos de sair na cidade assim, depois de uma vitória, Vilmar, e pedir as coisas, e as pessoas adoravam. Era o meu companheiro de zaga, o Aguiar, falecido Aguiar, tá? Que muitas vezes eu segurava. Eu tinha um goleiro negrão que eu segurava, eu era capitão da equipe. Eu vi um estádio inteiro rindo contra o Internacional, o Alcino, pai do Zé Alcino, quando ele fazia lá suas cambalhotas e a bola saía para um lado, ele ia para o outro, matava tempo, que isso tinha muito, né? E 15 mil pessoas rindo no estádio. Aí chegava um momento, eu tinha que ir lá, ó, agora é comigo, calma, chega. Tá? Só eu acalmava ele, mano. Mas uma alma, um cara maravilhoso. Eu tive atletas companheiros que, olha, impressionante. Então não é por aquilo que eu disse da política, não vem de Marte. Tá? Negro, branco, nós temos que parar de fazer divisões. Se nós pegarmos agora, levarmos esse aspecto para a política, Joaci, não vai dar certo. Porque essa questão não é da política. Essa questão é nós que temos que reconhecer de que somos todos iguais. Que a oportunidade tem que nascer para todos. O Brasil melhorou muito graças ao futebol.
Pelé, Zósimo, Garrincha, Didi. O Brasil foi campeão em 58 e 62, naqueles anos maravilhosos que surgiu para o mundo, com jogadores negros maravilhosos. Djalma Santos. Garrincha. Garrincha, impressionante, que isso ficou na memória, isso elevou o país no mundo inteiro, mostrando que o Brasil era uma coisa diferente, que o Brasil aceitava todos iguais, Joaci. Isso, quando acontece, nos dói na alma, tá? Porque a gente não pode fazer distinção. Tem bons e ruins em qualquer atividade. Em qualquer atividade, Vilmar. O que nós temos que dar é oportunidade a todos. Então, eu acredito que foi um fato lamentável que não deve ser politizado e tiraram lições duras desse aspecto para melhorar cada mais um país maravilhoso como o nosso, um país bondoso como o nosso, um país que aceita todo mundo aqui. Nós temos milhões de pessoas que não são daqui, Joaci, Silvio e Vilmar, que nós aceitamos com a maior tranquilidade. O Brasil é uma porta aberta para o mundo, tá? Mas infelizmente tem, são poucos, mas tem. E nós temos que combater, mas no bom combate. No combate do raciocínio, da inteligência e da oportunidade. Foi uma pena acontecer isso aí nessa data. Lamentável. 19 horas e 54 minutos, 20 graus centígrados a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre. Aqui ali, Vidrobox, vidros temperados, blindex, também com película de segurança de fábrica. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto sem poluição sonora. Vidros múltiplos, anti-vandalismo, olha, é importante para lojas e vitrines externas. Estava vendo lá uma manifestação que está quebrando muitas coisas lá no Carrefour em função disso aí. É outra coisa, né, que temos que condenar, essa violência urbana. Silvio, me permite uma coisa que eu esqueci. Quando fui vereador, isso há vários anos, eu era presidente de uma comissão e chegou uma reclamação de um supermercado que revistava as pessoas dentro do banheiro, achando que as pessoas estavam roubando. Tivemos que ir lá com a comissão, eles foram multados, tá? Então, a inabilidade foi o que aconteceu. Não pode, naquele momento ali, Joaci, Silvio e Vilmar, tinha que chegar uma pessoa, parem com isso. Não teve ninguém do Carrefour que chegou ali. É verdade. Poderia ter acontecido no Carrefour, é verdade. Aquela moça que chegou ali, que estava preocupada, parece, em filmar. Então, na realidade, faltou alguém, um gerente, dizer, não, aqui não. Quer dizer, faltou, foi uma inabilidade e uma falta de um gerente que dissesse, olha, vamos parar por aí. Muito bem. Olha aqui, ó, Vidrobox, então, 3302-4343. Vidrobox, que é uma empresa gaúcha, né? Hoje com a sua constelação toda no Brasil inteiro. E vamos falar um pouquinho sobre reuniões, encontros e tal, né? Sempre temos na cidade locais que a gente se encontra. E, por exemplo, o Zafari é um local desse, porque a vida acontece quando a gente se encontra. Reunião, família, amigos, né? Comemorar isso, comemorar aquilo, jogo de futebol, enfim, ganhar a eleição, Cassia certamente já comemorou com a família, né? Então o pessoal se reúne para comemorar. E muitas pessoas estão fazendo isso, Vilmar, hoje, nas lojas do supermercado Zafari, que criaram um ambientezinho ali, as pessoas se reúnem e tal, batem papo, fazem suas compras e estão no melhor supermercado de mais qualidade em termos de produtos e serviços. Supermercado Zafari. Vamos acompanhar. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o gerador, porque na verdade nós estamos num momento em que, de repente, muitos temporais aí que não avisam, né? E podem estragar o seu evento, o seu negócio, né? A televisão, por exemplo, como a RDC TV, tem que ter e temos, né? O gerador da energia positiva, locações de geradores. E você garante, então, o seu negócio, não atrapalha o seu evento e tal. E mais importante é o seguinte, as locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Quer dizer, se você tem a necessidade de semanal, diária, ou então mensal. E os equipamentos da energia positiva, eles têm potência de acordo com a sua necessidade de carga. Algumas áreas de atuação, além da área de eventos, condomínios em geral, edifícios e horizontais, mercados, restaurantes, churrascarias,
Empresas, ramo de alimentos, né? Porque, afinal de contas, é preciso manter a câmara fria com a energia para que ela mantenha os alimentos saudáveis. Empresas com vendas online, que ao ficarem sem energia, claro, tem o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazenda, a tua fazenda lá no interior, aí, então deve estar... Que eu pretendo comprar. Pretende comprar, mas tu está sonhando, joga uma fazendinha, de repente o sonho torna-se realidade. Então, Quem sabe? Todos esses empreendimentos precisam ter a garantia de energia para continuar abastecendo aí a sua vida, né? Mantendo a sua prosperidade. Vamos falar um pouquinho do CIE, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Ele exerce um papel fundamental, ele qualifica o jovem para que ele entre no mercado de trabalho. E ali ele vai ter a sua mobilidade social, vai crescer na profissão, vai se tornar um profissional de qualidade, vai ter prosperidade e poder sustentar a sua família. O projeto criado no início da pandemia, veja bem, palestras online, visa contribuir para um distanciamento social mais produtivo dos jovens empreendedores e usuários da assistência social. As palestras online utilizam as redes sociais do CIE-RS para veicular 2 vídeos por semana. A duração pode ser de 15 ou de 30 minutos. Esta iniciativa é para que os seguidores do CIE-RS possam acompanhar conteúdos de qualidade de uma maneira prática e dinâmica. Acesse as redes sociais do CIE-RS e fique por dentro de todos os conteúdos gratuitos. ciers.org.br, o canal do CIE no YouTube. Vamos acompanhar. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Tem cada coisa interessantíssima. Por exemplo, vamos falar agora sobre o armazém do queijo. Eu tenho falado aqui, né, Vilmar, essa semana que estivesse aqui outra vez, sobre aquelas especiarias que a gente tinha que subir a serra, Cassiá, para comer queijos, salames, essa coisa toda. Todas essas especiarias que lá na década de 70, me lembro que Gramado oferecia, né, Joaci? Hoje, nós temos isso, esta facilidade, graças a esse rapaz aí, ó, o João Tumeleiro, que é o proprietário lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Por isso que ele está feliz aí, está oferecendo bons produtos, atendendo a clientela que cada vez mais cresce. Padaria, queijaria e mercearia gourmet. Veja bem, desde 2004 em Porto Alegre. Esta é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. O endereço é lá na Protásio Alves, aliás, em Petrópolis, bairro Petrópolis, na Murilo Furtado 254, o endereço nobre da capital do Rio Grande do Sul. Os telefones é para você fazer contato, reservar produtos, enfim, marcar a hora para chegar lá para ser melhor atendido ainda. 33920085 e no WhatsApp você pode fazer então o contato para o 98020 7107. E é importante lembrar que o Armazém do Queijo está aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30 e domingos fechado. Olha aí, até o Papai Noel apareceu lá para vinhos, queijos. Queijo é vinho fazendo ali, eu acho que é queijo, né? Parece enfim, tem queijo e vinhos fazendo, né? Então, olha, a variedade de queijos e produtos coloniais realmente é extraordinária. E o Silvio disse uma coisa muito interessante, que primeiro nós tínhamos que ir à serra para comer um bom queijo. E hoje a serra vem a Porto Alegre através do Armazém do Queijo para a gente. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. A montanha é o João Tumeleiro, né? João Tumeleiro. João Tumeleiro veio aqui. Desceu a serra. É verdade, mas ela também tem lá em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, na rua Júlio de Castilhos, 563, próximo à Praça Vico Barbieri, lá em Bento Gonçalves. A dona Milce Tumeleiro e dona Miriam Tumeleiro, que
estão lá atendendo a todos vocês. Então não deixe de visitar lá e fazer belas compras e ter a oportunidade de apreciar essas especiarias maravilhosas. Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Vamos fechando a conta aqui, Vilmar, falar um pouco de vinhos, né? Aí tem a Aspecir, agora vamos falar um pouco de vinhos. Você sabe que de março até setembro, o volume de vendas de vinho cresceu quase 30% no Brasil? E aqui no Rio Grande do Sul, um pouco mais, Cassiano. Tomaste muito vinho na campanha? Principalmente vinho gaúcho, né? Vinho gaúcho, vinho exatamente. Muito bom. Falaste muito bem. O vinho gaúcho, eu me lembro na década de 80, quando começaram a vir, lembra aqueles vinhos coloridos que vinham lá da África lá e tal, né? Aqueles vinhos não tinha qualidade nenhuma. Então, mas aquilo permitiu que os vinhos gaúchos se qualificassem cada vez mais. E hoje nós estamos exportando vinho. Então, a Vinhos do Mundo, aqui em Porto Alegre, tem 3 lojas. O mais importante para a Vinhos do Mundo, veja bem, é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos 3 lojas em Porto Alegre. Vamos ver a primeira, que vai aparecer no vídeo, na Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta, bem pertinho aqui dos estúdios da RDC TV. Também temos, mais próximo aqui também, na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, em Porto Alegre. E, claro, aquela loja aqui, a sala. A loja da Getúlio Vargas, olha só. Getúlio Vargas, onde o Vilmar vai lá encher a sua adega dele lá. Ele não nos convida, né, Cassiano? Mas a adega está cheia sempre. A adega dele está sempre cheia, né? Sem dúvida. Tem que comemorar aí a vitória do Cassiano, né? A reeleição claro. do Cassiano, e nos convidar lá para, pelo menos, reduzir um pouco a tua adega lá, né? Então, o importante é Vinhos do Mundo, né? Está aí nos 3 endereços. Não deixe de apreciar os vinhos da Vinhos do Mundo. Nós estamos daqui a pouco indo para o final do programa. Cássia Carlos, alguma informação, expectativa aí? A expectativa é nós termos uma Câmara boa para trabalhar, uma relação com o prefeito que tem que ser melhorada. Não foi boa a relação com o prefeito, perdeu todo mundo. Perdeu o prefeito que não chegou, a cidade, que não chegou ao segundo turno. Perdeu os vereadores, muitas vezes, no meio do caminho, se atrapalharam. Tá? Ou seja, a imagem não ficou boa para o prefeito e não ficou boa para a Câmara. Os dois perderam. Sempre que se tem uma discussão desta natureza, os dois lados perdem. Então, nós precisamos ter uma relação com o prefeito boa, onde o prefeito, só para ter uma ideia, a maioria dos projetos que foram na Câmara foram através dos vereadores. Muitos do prefeito, polêmicos, sem conversação, sem diálogo com a sociedade e conosco, não podia passar. Por exemplo, pedágio no centro. Isso era ridículo. Né? Que coisa ridícula. Quer dizer, trouxe uns monstrengos para dentro da Câmara e queria que a gente votasse. Não. Tá? E a questão do impeachment, quem não sabe, o impeachment pode acontecer essa semana. Então, e a indicação é forte de que haja impeachment. Né? Então, né, o prefeito acusou, caluniou muitos vereadores aí, que ele tinha as redes TV e tinha aí, e os vereadores não tinham, estavam em campanha. Tá? Ou seja, houve muita questão que prejudicou o processo político e prejudica os bons também. Bota todo mundo no mesmo saco. Tá? Esse tipo. Então, nós precisamos ter um prefeito que traga... E eu não tenho dúvida, quando o prefeito tem diálogo com a Câmara, Joaci, e o Vilmar conhece, não interessa partido. Não fique com medo que a oposição... Oposição são 10 a 12. Sempre vai existir, né? A maioria somos nós, que é os independentes e os vinculados a partido. Eu sou independente. Não tive nenhum cargo na prefeitura, não trabalho por cargo. Tá? E, consequentemente, votei conforme a minha consciência, Joaci, que é o mais importante. Existe uma coisa em qualquer atividade, conceitos. Tu tem que ter o conceito do produto e a pessoa do Joaci, do Silvio, do Vilmar é minha. O conceito. Tu vai formando um conceito sobre alguém e sobre um processo político. Tá? Então, na realidade, nós temos tudo para fazer uma Câmara boa. Discussão vai ter sempre, por isso é democrática. Ideologicamente, muita gente é diferente. Mas o prefeito, se quiser administrar Porto Alegre, tem que ser de outra forma, uma forma do diálogo, da compreensão, e nós precisamos mudar, não só a Câmara, como Porto Alegre, com esse bom diálogo. Com certeza. O prefeito precisa ter
um espírito mais conciliador e não belicoso, né, como o prefeito atual teve. Mas eu quero lembrar para vocês, antes de encaminhar aqui para o Govinatsky e para o Joaci, estamos nos encaminhando para o final do programa, o Jornal do Comércio, né? O melhor jornal de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. O Jornal do Comércio, eu trabalhei lá junto com o nosso chefe José Silva, e desde a criação, o Jornal do Comércio vai fazer 87 anos. Ele tem a idade do Jair Soares, que faz aniversário, hoje é dia 20, daqui a 6 dias, o doutor Jair Soares está fazendo 87 anos, a mesma idade do Jornal do Comércio. Um jornal sério, a notícia ali é a notícia como aconteceu, tal como ela é, e não é inventada, não é manipulada, é uma notícia, não é só da área econômica, comercial, industrial, não. O Jornal do Comércio é um jornal completo e a informação é rigorosamente uma informação isenta, uma informação sem parcialidade, é uma informação como ela deve ser dada. Joaci, recado final. Hoje aqui eu descobri por que o Cassiá sempre é reeleito. Porque ele vota aquilo que é bom para o seu povo e para a sua cidade. Meus parabéns, independente de partido. Bom dia. E Obrigado. queria, em segundo lugar, pedir a Deus que coloque João Alberto Silveira Freitas, o Beto, de 40 anos, com 4 filhos e deixa a esposa aqui, pedir a Deus que coloque no seu descanso, no seu lugar que ele merece, já que aqui ele não recebeu esse carinho dos seus irmãos. E, segundo lugar, trazer aqui meus pêsames para a esposa e os seus familiares. E dizer que realmente eu estou com o coração de luto hoje em função desse fato que ocorreu aqui em Porto Alegre. Propunho aqui na nossa bancada que nós terminamos com 1 minuto de silêncio. Aceita, Silvio? Claro, claro. Como nós estamos, de novo, nas vésperas de um novo pleito eleitoral, que é o segundo turno, para escolher o prefeito ou a prefeita de Porto Alegre, né? Reforçar muito essa preocupação que Cassiá trouxe, e nós aqui também já conversamos sobre isso, que é 1/3 do eleitorado não compareceu às urnas. Tá? Isso é muito grave, porque já foi dito aqui, não é? A gente está hoje, daqui a poucos dias, aí, 8, 9 dias, elegendo o nosso síndico da nossa casa, da nossa grande família porto-alegrense. Tá? E se omitir das urnas, é simplesmente virar as costas para toda a sua vizinhança e para todos os seus familiares. É simplesmente não dar a mínima para o que vai acontecer em relação ao vizinho, ao filho, ao pai, ao cunhado, ao genro, à sogra, etc. e tal. Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos com toda a pureza, digamos assim, de escolher quem a gente realmente entende que vai fazer uma boa gestão para a nossa cidade, mas não deixe de ir às urnas, porque é virar as costas para a própria família. Pois é, eu não sei quanto tempo nós temos ainda para o final do programa, mas é importante dizer o seguinte, hoje é sexta-feira, nós vamos ter um fim de semana e temos 3 minutos ainda, temos um final de semana aí com a dupla Grenal jogando no domingo, né? E a campanha eleitoral vai até quinta-feira da semana que vem, né? Quinta-feira da semana que vem. Então é importante sempre, né, Cassiá, eu queria que tu renovasse rapidamente aí em 1 minuto, 2 minutos, essa ideia que tu é um político conciliador. E é importante isso porque nós vivemos uma sociedade extremamente conflitiva, as pessoas parecem que perderam a dimensão da razão e muitas vezes por coisas como aconteceu com esse cidadão lá no Carrefour, eles acabam confundindo as coisas e acabam ultrapassando os limites da racionalidade humana. Uma palavra tua, Cassiá, do ponto de vista de que nós possamos ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de paz de espírito e possamos levar a vida mais tranquila. A harmonia entre os poderes é muito importante, Silvio, Vilmar e Joaci. Um prefeito tem que ter respeito da Câmara e assim vice-versa. Ou seja, um é executivo, executa, e o outro é parlamento, fiscaliza. Não precisa fiscalizar se tiver harmonia. As coisas vão se encaixando ao natural, Joaci. As coisas vão acontecendo, os projetos vão fluindo, a casa vai administrando, o prefeito vai administrando a cidade. Então, o que falta é esse aspecto. Não precisa, no meu entender, encher de cargo as bancadas, encher de cargo os partidos. Não é isso.
É o interesse coletivo, o interesse da sociedade e do povo porto-alegrense. Quanto menos cargo, melhor se administra. Projetos enxutos, bons e dialogados com a sociedade e com a Câmara, é uma cidade que vai crescer. Nós precisamos mexer no plano diretor. Nós precisamos fazer a reforma administrativa do município, que não se faz. Tem gente ganhando muito pouco, outro ganhando muito. Tudo isso tem que atacar, com capacidade de diálogo. Tem muito conselho mandando na cidade. Está amarrada a cidade, nós precisamos desamarrar a cidade, mas um prefeito de diálogo. É nesse sentido, Silvio, que nós vamos ter uma bela administração, uma boa Câmara e uma cidade progressista crescendo, administrando os seus problemas e resolvendo-os. Vilmar, 30 segundos. Não, reforçando isso que o Cassiá disse, não existe, a coisa assim não funciona se não houver harmonia, se não houver diálogo, se não houver entendimento. Toda a oposição ela é importante, mas dizer assim que a oposição não deve existir, não. A unanimidade já se sabe, já se foi dito várias vezes aí que a unanimidade ela passa até a ser chamada de burra, porque ninguém mais discute nada, ninguém mais põe o contraditório. O contraditório é importante, o que não pode ter dentro do contraditório são as polarizações, que aí sim, aí se tornam nocivas. Assim, 30 segundos. Queria mandar um abraço para José Silva, para Bia, Ubajara e Clarinha. O meu beijo no coração de vocês quatro. Bom, nós vamos encerrar o programa aqui. Claro que nos aliando todos nós aqui, né, com tristeza pelo que aconteceu aqui, que isso não se repita, porque afinal de contas, como eu disse aqui, e o pessoal todo também aqui ressaltou na bancada, nós somos seres humanos, nós temos alma dentro de nós e não temos cor. Nós temos a humanidade, então nós temos que exatamente partir para isso, para respeitar o próximo. Einstein já dizia que a vida só vale a pena quando nós vivemos para os outros. Então, o outro faz parte da nossa vida. Então, respeitemos isso e teremos uma sociedade mais justa e feliz, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, muito obrigado pela audiência, um bom final de semana e a atividade volta na segunda-feira, 19 horas. Até lá.